O estádio Monumental Verpúcio Liberty, ou popularmente conhecido como Monumental de Nunes, foi inaugurado no final da década de 30, mais precisamente em 1938, e desde então é a casa do River Plate. A capacidade atual do mesmo é de cerca de 70 mil torcedores, número esse que faz do estádio o maior da Argentina. Na Copa do Mundo de 1978, o Monumental recebeu nada menos que 9 partidas, incluindo a disputa pelo terceiro lugar quando o Brasil derrotou a Itália e a finalíssima entre Argentina e Holanda, com os donos da casa ficando com o título. Em mais de 80 anos, o Monumental de Nunes foi palco dos mais variados títulos conquistados pelo River Plate, sendo que 3 das 4 Libertadores do clube foram comemorados no Gigante. Em partidas oficiais, vários clubes brasileiros já mediram forças contra o River no estádio, e a vantagem, obviamente, é do clube argentino, que em 2 ocasiões a vitória também confirmou a conquista de um título. Nesse vídeo você vai conhecer quais foram os clubes do nosso futebol que conseguiram derrotar o River Plate em pleno Monumental de Nunes. Então, antes de irmos ao que interessa, peço seu like no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal, caso seja novo por aqui. E só lembrando que, diferente do vídeo dos brasileiros que derrotaram o Boca Juniors em La Bombonera, onde inclui também jogos amistosos, dessa vez resolvi deixar os amigáveis de fora, mencionando apenas as vitórias que valiam alguma coisa, como classificação, os 3 pontos ou até mesmo um título. Na Copa Libertadores de 1982, o Flamengo estreou de cara na fase semifinal por conta de ser o atual campeão, e nessa fase o clube caiu no grupo A, juntamente de Peñarol e River Plate. O Flamengo levou a melhor nos 2 jogos contra os milionários, o da ida no Monumental de Nunes por 3-0 e o da volta no Maracanã por 4-2. Na partida em solo argentino foi onde aconteceu a primeira vitória brasileira sobre o River em pleno Monumental, válida por uma competição oficial. E os gols da vitória por 3-0 saíram dos pés de Lico, Zico e Nunes. Demorou 16 anos até que o River Plate fosse novamente derrotado por um brasileiro jogando em seus domínios, e o duelo contra o Cruzeiro em 1998 foi válido pelas quartas de final da Copa Mercosul. A Raposa, que mais tarde disputaria o título contra o Palmeiras, levou a melhor nos 2 jogos contra o River, o da ida em Buenos Aires por 2-1 e o da volta em Belo Horizonte por 2-0. Os gols da vitória na Argentina foram marcados por Marcelo Ramos e Fábio Júnior, com Marcelo Galhardo de pênalti fazendo de honra dos mandantes. Em 1999, Cruzeiro e River Plate novamente duelaram pela Copa Mercosul, e assim como em 98, o Cabuloso derrotou os argentinos nos 2 jogos, sendo dessa vez válidos pela fase de grupos. Na penúltima rodada, o Cruzeiro foi até a Argentina medir forças contra o River no Monumental de Nunes, e aproveitando-se que os donos da casa escalaram um time misto, sapecou um 3-0 com autoridade, em gols de Giovani, Marcelo Ramos e Gustavo. Vale destacar que esses 2 jogos também foram válidos como as finais da Recopa Sul-Americana de 1998, que não pôde ser realizada na temporada anterior por conta da falta de datas disponíveis. O Vasco no ano 2000 fez uma temporada magnífica, e arrisco a dizer que foi a melhor de toda a sua centenária história, já que o clube chegou na final de 5 dos 6 campeonatos que disputou, com um saldo de 2 títulos e 3 vices. Um dos títulos conquistados pelo Cruz Maltino foi o da Copa Mercosul, em final épica e pra lá de emocionante contra o Palmeiras. Nessa mesma Mercosul, o Vasco enfrentou o River Plate na fase semifinal, e o time comandado por Oswaldo de Oliveira levou a melhor nos 2 jogos, o da ida do Monumental de Nunes por expressivos 4-1 e o da volta em São Januário por 1-0. Os gols da vitória na Argentina foram marcados por Romário, Júnior Baiano, Juninho Paulista e Pedrinho, com Saviola fazendo de honra dos milionários. Em 2001, mais um clube brasileiro duelou contra o River Plate pela Copa Mercosul, sendo o Grêmio o representante. O imortal do técnico Tite também levou a melhor nos 2 jogos que disputou contra os milionários, e ambos foram válidos pela fase de grupos.
Logo na primeira rodada, o Grêmio foi até a Argentina enfrentar o River no Monumental de Núñez, e num jogo pra lá de emocionante saiu com a vitória por 4-2. Anderson Lima foi quem abriu o placar. Só que antes do intervalo, Esteban Cambiasso tratou de deixar tudo igual. No segundo tempo, o Grêmio fez o segundo gol com Tinga. Só que alguns minutos depois, Ariel Ortega deixou novamente tudo igual em cobrança de pênalti. Porém, o Grêmio ainda fez mais 2 gols, com Anderson Polga desempatando e Zinho ampliando. Para quem não sabe, foi nessa partida que D'Alessandro, um dos maiores ídolos da história do Internacional, foi fotografado vestindo a camisa do Grêmio após o apito final. Dentre os clubes brasileiros que disputaram a Copa Libertadores de 2002, o Grêmio era visto como o que tinha mais condições de brigar pelo título, já que a base da temporada passada estava mantida, além de reforços pontuais terem sido contratados. O Imortal até que chegou longe, pois foi semifinalista, mas sem conseguir superar o Olímpia na disputa de pênaltis, parou por ali mesmo. Nas oitavas de final, o Grêmio eliminou o River Plate, e assim como em 2001, quando derrotou os argentinos 2 vezes pela Copa Mercosul, na Copa Libertadores também levou a melhor nos 2 jogos. O primeiro no Monumental de Núñez foi vencido por 2-1 de virada, com Eduardo Coudet abrindo o placar para o River, com Tinga deixando tudo igual, e Gilberto nos minutos finais da partida garantindo a vitória. Na partida de volta no Olímpico, o Grêmio avançou para as quartas de final ao golear por 4-0. O São Paulo, em 2005, conquistou o tricampeonato da Libertadores, ao bater na decisão o Atlético Paranaense. Durante a campanha, o tricolor foi comandado pelos técnicos Emerson Leão e Paulo Autuori, e por muito pouco não conquistou o título de maneira invicta, já que só sofreu apenas uma derrota nos 14 jogos que disputou. Na fase semifinal, o São Paulo enfrentou o River Plate, e vencendo tanto na ida no Morumbi quanto na volta no Monumental de Núñez, o tricolor avançou à decisão sem maiores dificuldades. A partida na Argentina foi para lá de disputada, com Danilo abrindo o placar e Ernesto Farias deixando tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Amoroso colocou São Paulo novamente na frente. E 10 minutos depois, Fabão ampliou ainda mais a vantagem tricolor. Nos minutos finais, o River ainda conseguiu diminuir o prejuízo com o atacante Marcelo Salas. Finalista da Libertadores em 2005, o Atlético Paranaense em 2006 apostou todas as suas fichas na disputa da Copa Sul-Americana, já que estava de fora da principal competição do continente. O furacão do técnico Vadão até que fez bonito, ao chegar nas semifinais, mas acabou parando por ali mesmo ao ser eliminado pelo futuro campeão, o Pachuca do México. Na fase oitavas de final, o Atlético enfrentou o River Plate, e na partida de ida no Monumental de Núñez, o clube brasileiro levou a melhor, ao vencer por 1-0, em gol marcado por Marcos Aurélio. O empate de 2-2 na Arena da Baixada garantiu o Furacão nas quartas de final. O Cruzeiro, em 2015, disputou a Copa Libertadores como o atual campeão brasileiro. Só que o elenco do clube havia sofrido algumas baixas, como as saídas dos craques Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Mesmo assim, o Cruzeiro passou sem problemas pela fase de grupos, além de ter eliminado o São Paulo nas oitavas de final. Nas quartas, o adversário foi o River Plate, que por muito pouco não ficou de fora do mata-mata, já que avançou na segunda colocação de seu grupo com apenas 7 pontos conquistados. O jogo da ida no Monumental foi vencido pelo Cruzeiro por 1-0, em gol marcado pelo meia-atacante Marquinhos. Era a terceira vitória do time mineiro no estádio do River Plate, sendo ao lado do Grêmio o clube brasileiro que mais derrotou o River no Monumental. Na volta no Mineirão, o River Plate reverteu a desvantagem e avançou para as semifinais após uma expressiva vitória por 3-0, com belíssima atuação de Theo Gutierrez. O Grêmio, em 2018, disputou a Copa Libertadores como o atual campeão. E como era de se esperar, o time de Renato Gaúcho chegou longe na competição, alcançando as semifinais. O adversário nessa fase foi o River Plate, e em 2 jogos para lá de disputados, cada equipe venceu uma partida como visitante. A primeira na Argentina terminou com vitória gremista por 1-0, em gol marcado pelo volante Michel.
Essa foi a terceira vitória tricolor jogando no Monumental de Nunes, se igualando ao Cruzeiro como clube brasileiro com mais vitórias no território. No jogo da volta em Porto Alegre, o River eliminou o Grêmio ao vencer por 2-1 de virada, com os 2 gols saindo nos minutos finais. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E como dito lá na introdução, coloquei apenas as vitórias válidas por competições oficiais, desconsiderando os triunfos em partidas amistosas.